Pessoal ligado no canal da Rádio Coringão no YouTube, aqui na Arena Corinthians, uma situação diferente. Se o Corinthians ficou 5 meses sem perder, o Corinthians tem nesse mês de agosto 2 derrotas. Contra o Vitória, contra o Atlético Goianiense, coincidentemente, 2 times da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Contra o Vitória, uma situação que o Corinthians foi um time ingênuo, porque ficou à base de uma jogada só, que foi o cruzamento para a área e que não dava em nada. Ou seja, o Corinthians não concluía a jogada. Dessa vez, o Corinthians teve conclusões contra o Atlético Goianiense. Mas faltou o quê? Faltou concentração e faltou ao time pontaria. Porque o Corinthians teve 4 chances no primeiro tempo, quando o jogo estava 0-0, e mais 4 chances no segundo tempo, depois de ter tomado o gol. Mas os jogadores do Corinthians não estavam com a pontaria em dia. Ou a bola ia para fora, ou o goleiro defendia, a bola ia na direção do goleiro. Ou seja, o time do Corinthians não conseguiu ser aquele time ligado, consciente, que foi em todo o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Tá certo que entre as 2 derrotas teve uma vitória fora de casa contra a Chapecoense, uma vitória sofrida, mas o time do Corinthians também não teve lá um bom futebol. Valeu, naquele caso, a batalha, o esforço. E nesse jogo contra o Atlético Goianiense, o Corinthians que teve muitos desfalques, mas os desfalques, como um todo, não foram as desculpas, ou a desculpa para a derrota, porque o Pablo voltou, o Pedro Henrique ficou no time no lugar do Balbuena, o Pedro Henrique jogou bem, o Moisés até teve uma atuação discreta, não comprometeu, como em alguns outros jogos que ele falhou na marcação. O Jadson voltou ao time e voltou assim, mais ou menos, mas também não foi algo determinante. E na frente as 2 mudanças, o Romero suspenso deu lugar ao Cleison, o Jô suspenso deu lugar ao Casim. O Cleison teve uma atuação até que de razoável para boa, porque foi o jogador mais acionado, o jogador mais esforçado, o jogador mais participativo, inclusive em jogadas individuais estava até levando vantagem, mas os seus cruzamentos não estavam sendo tão precisos. E por que não estavam sendo precisos? Porque o Casim, que era substituto do Jô, ele estava muito marcado. E aí o Casim, que se movimenta muito, se esforça, é trombador, é um jogador de porte físico, mas também às vezes que a bola chegava nele, ele não conseguia se posicionar da maneira correta, se movimentar da maneira correta, ele às vezes movimentava o corpo pro lado errado. Então ele mesmo admitiu que tá ansioso, e quando teve a chance de finalizar, finalizou em cima do goleiro. Acho que essa ausência do Jô foi a mais sentida entre todos os que estiveram fora, porque o Casim foi o substituto que não conseguiu fazer esse trabalho de finalização à altura, e esse trabalho também de pivô à altura, porque o Jô faz melhor o trabalho de pivô. O Casim é aquela situação, um jogador carismático, um jogador que tem a simpatia da torcida, brigador, mas ele precisa se ajudar. É um jogador que precisa fazer mais do que está fazendo e ficar mais ligado do que vem estando. Ou seja, é um daqueles que o Fábio Carille vai ter que recuperar. E não dá para dizer que o Carlinhos tem que entrar a todo momento, porque ainda, como diz o Fábio Carille, o Carlinhos não está pronto para ser titular nos momentos em que o Jô não puder atuar. Agora o Corinthians tem essas 2 semanas de parada, volta a jogar dia 10 contra o Santos, um adversário difícil. Tomara que essa parada não seja ruim, igual foi a primeira parada dos 14 dias do primeiro pro segundo turno. Se o Corinthians joga dia 10, agora voltaremos com análise fiel no dia 11, segunda-feira, às 20 horas, aqui no canal da Rádio Coringão no YouTube. Rádio Coringão, de torcedor para torcedor.